Oi pessoas, eu sou o Cleto Araújo e esse é o canal Pra Quem Curte Musical. Estamos aqui em um cenário diferente hoje porque eu não tô na minha casa, estou na casa dos meus pais. A gente tava com muita saudade porque tinha muito tempo que a gente não se via, então a gente resolveu matar essa saudade, aproveitar que é aniversário da minha irmã, aniversário do meu pai. Tava todo mundo isolado, cada um no seu, resolvemos nos isolar na mesma casa. E estamos aqui para falar da última eliminatória de talentos, que dessa vez foi a noite dos caricatos, né? Resolveram juntar todo mundo que era caricato e jogar na mesma noite. O episódio começou com a apresentação do Jarbas, ele cantando Rent, e se na semana passada eu falei pra vocês que tinha sido uma das melhores apresentações dele, essa dessa semana foi sem dúvida a melhor apresentação dele. Até porque foi o personagem que alavancou a carreira dele, né? Se ele não tivesse mandado bem, acho que ia ficar meio esquisito pra ele, né? É como se a Mira Ruiz fosse cantar Wicked e fizesse uma cagada total em cena. E aproveitando então que a gente já falou da Mira Ruiz, vamos falar dos jurados, né? Que era, de novo, Mira Ruiz, Ludmilla Anjos, Thiago Machado e Sara Sarris. E a dona Sara Sarris, a gente vai ter que comentar aqui sobre uma declaração, algumas declarações dela, lá no finalzinho do programa, na hora de dar a nota. Então, quando chegar lá naquela parte de dar a nota, eu falo aqui pra vocês o que é que me chamou a atenção dessa vez nela. Mas vamos falar de Thiago Machado, que cantou uma música de Tic Tic Boom e vendeu muito bem o espetáculo dele, né? Você vê a paixão que ele tem por esse espetáculo, mas tudo me pareceu muito uma publicidade, uma propaganda, assim, do espetáculo dele, né? De tanto que ele falou do espetáculo ali o tempo inteiro. Mas a apresentação foi ótima. E o primeiro participante da noite foi o Militante. O Militante levanta várias bandeiras, né, de projetos sociais, da comunidade LGBTQIA+, enfim, todo militante. Eu acho isso muito bom, porque no meio do teatro musical a gente tem essa militância um pouco velada, digamos assim, né? Enquanto no teatro em prosa, a gente vê essa militância mais gritante na nossa cara. E parece que a comunidade do teatro musical meio que tapa os olhos pra isso, né? Então achei muito importante ele trazer todas essas questões de falar que levanta realmente uma bandeira pra frente das câmeras, né? Pra mostrar que sim, a galera do teatro musical também é militante, não é só do teatro em prosa, não. Mas aí, em contrapartida, o Jarbas perguntou o que ele trazia de diferente pra competição. Alguma coisa assim, não lembro se foi o Jarbas que perguntou, ou se foi naquela entrevista que tem um pouquinho antes. E aí ele respondeu que o que ele trazia de diferente pra competição era interpretar a canção. Mas aí eu fico pensando, diferente? Isso não deveria ser o mínimo, né? Porque a gente tá falando de teatro musical, então você interpretar a canção, colocar a emoção do personagem ali, acho que é o mínimo, né? Então ele cantou uma música de A Madrinha Embriagada, que pra mim foi um pouquinho over, tá? Eu achei, tipo, muito caricato, mas o espetáculo A Madrinha Embriagada tem essa estética, né? Tem essa coisa canastrona, essa interpretação canastrona. Então eu entendo que ele trouxe essa estética do espetáculo pra apresentação dele. Apesar de achar que pra esse novo formato do programa, que os jurados tanto batem na tecla, eu acho que ficou um pouquinho exagerado, devia ter dado uma limpadinha nisso daí. A segunda participante, então, foi a Neta. E Gigi, eu vou dar esse apelido de Neta pra você, porque a edição do programa colocou você falando muito do seu avô, e de uma forma muito carinhosa, muito fofa, e justamente por achar essa relação sua com seu avô muito fofa, e foi algo que ficou muito marcante seu no programa, eu resolvi te dar esse apelido fofo também, né, Neta, porque você falou tão bem do seu avô, que me deu vontade de conhecer o seu avô, me deu vontade de ser neto do seu avô também. Eu falo também porque eu também gosto muito dos meus avós, né? Então aqui no nosso review, a Gigi vai ser chamada de Neta, entendeu? Aliás, Neto é um sobrenome meu, né? Não é o sobrenome que eu uso publicamente, mas é um sobrenome meu. E que a minha mãe queria muito que eu fosse chamado de Neto. Porque vocês imaginam, gente, um bebê, quando chegava pra falar com o bebê, "Oi, Cleto". Cleto é um nome pesado pra um bebê, né? É um nome forte pra um bebê. Aí minha mãe, então, queria que todo mundo me chamasse de Neto, mas não pegou.
Mas você vai pegar, Gigi, você vai ser a neta daqui. Então a neta cantou Defying Gravity de Wicked, mas o que acontece com essa música é o quê? Que essa música, ela é a música que ela é justamente por conta do contexto do espetáculo, né? Que a gente vem, ao longo do primeiro ato, sendo preparado para esse momento. A gente vem numa crescente de acontecimentos até a Elphaba não aguentar mais e desafiar a gravidade. Só que aí no programa a gente não tem isso, né? A gente não é preparado para esse momento. A música, ela é solta, então nisso ela já perde muito. Aí no espetáculo, a gente ainda tem os efeitos especiais, né, da bruxa voando, aí tem um apoio de coro também, que é uma coisa que eu senti muita falta na apresentação da neta, porque chegou lá no finalzinho da apresentação, ficou um buraco na música, justamente pela falta do coro. Então se você não tem essa história antecessora para preparar o público para isso, você não tem o voo, você não tem o coro, muito provavelmente a Defying Gravity vai ser muito menos impactante. E tecnicamente ela é uma música dificílima, né? Wicked é um espetáculo dificílimo vocalmente porque explora o limite vocal dos atores. Então eu acho que essa também é uma música que não é legal para você cantar num momento de tensão, em um momento que você está sendo avaliado, seja num programa de televisão ou numa audição. É a mesma coisa que eu falei da Gethsemane de Jesus Cristo Superstar, a mesma coisa de Defying Gravity. Vocês já sabem então, gente, se for avaliado, não cantem nem a Gethsemane de Jesus Cristo, nem Defying Gravity de Wicked. São as duas músicas proibidas nesses momentos. Aí chegou a vez do Soletrando, porque quando pediram para ele explicar o porquê daquele nome artístico dele, ele fez toda uma matemática, gente, dividiu as sílabas, aí somou as letras, fez uma coisa louca que chegou em Aldosa. Então vai ser o Soletrando aqui do nosso programa, e ele cantou uma música de Dream Girls, que a apresentação eu gostei bastante. Foi mais um, né, que trouxe essa pegada mais caricata, mais canastrona pra apresentação. E o único ponto que eu tenho pra falar sobre a apresentação do Soletrando é justamente a questão do movimento dele. Porque ele colocou um movimento durante a apresentação dele que ficou parecendo que ele estava chamando as pessoas, né? Tava fazendo assim. No final, deu pra gente entender... Nossa, esse meu cabelo aqui tá puxado, né? No final, deu pra gente entender que era meio que pedindo pro povo aplaudir. Só que ao longo da apresentação não deu esse caráter. E aí a gente entra numa questão de discussão da ação psicofísica do personagem. Que às vezes a gente encontra um gesto, a gente encontra um movimento, uma ação psicofísica que é tão a cara daquele personagem que a gente tem a tendência de repetir esse movimento ao longo da nossa performance. E quando a ação psicofísica ela se repete por muitas vezes ao longo de uma apresentação, ela deixa de ser uma ação psicofísica e acaba se tornando um gesto, sabe? É isso mesmo, um gesto repetitivo. E que se esse gesto repetitivo ele não faz muito sentido para o público, ele acaba se tornando apenas um movimento por movimento que não diz nada. Então tomem cuidado com essa questão de ficar repetindo um mesmo movimento. Por mais que a gente ache que aquilo faz sentido para aquele personagem, talvez esse personagem não faça isso o tempo inteiro. Alguns movimentos podem ser disfarçados como um tique nervoso do personagem. Só que um tique nervoso, ele é um movimento involuntário. Ou seja, é um ombro que sobe assim, o personagem não percebe, é uma linguinha no dente, sabe, uma coisa meio assim, que um olho que pisca. São movimentos involuntários. E dificilmente esse movimento que o Soletrando fez se passaria por um tique nervoso. Ele ficou parecendo realmente só repetitivo, porque dificilmente vai ser involuntário uma pessoa subir o braço e fazer assim com a mão, né? Imagina, você tá andando na rua e de repente seu braço começa. Não, sabe? E tem uma diferença também, para ficar mais claro do que é o chamar e o que é o pedir para aplaudir. Tem uma diferença no olhar, uma diferença sutil no movimento, que conseguiu passar pra gente o aplaudir no final da apresentação. Mas ao longo da apresentação ficou parecendo que estava chamando pessoas, né? Não sei se foi a intenção também chamar, só sei que podia ter limpado mais esse movimento. Inclusive eu acho que lá no Talentos
devia ter um jurado para técnica vocal, um para interpretação e o outro para movimento, né? E a última que se apresentou na noite foi a Beetlejuice. Eu resolvi chamar ela de Beetlejuice simplesmente porque eu tô assistindo algumas coisas de Beetlejuice para fazer um vídeo aqui pro canal, que deve ir ao ar daqui a um mês ou mais de um mês, não sei quando vai ao ar esse vídeo. Mas aí coincidiu de eu estar vendo isso, e quando começa o Talentos, ela tá com uma blusa branca e preta. Então é a Beetlejuice. Mas Beetlejuice, quero ser seu amigo, entendeu? Porque você é super carismática, super divertida, simpática. Eu gostei muito da imagem que você passou no programa. Me deu até vontade de falar Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice pra ver se você se materializa aqui pra gente ser amigos. E a Beetlejuice cantou então uma música de Kinky Boots. Foi uma música divertidíssima, mais uma que trouxe essa pegada cômica, essa pegada caricata pra apresentação. Sem contar também o elemento do ventilador, né, que foi, assim, brilhante. Entrou no momento perfeito, a apresentação toda muito pensada, tudo bem estruturado. Foi sensacional a apresentação da Beetlejuice. E eu já quero uma montagem de Legalmente Loira aqui no Brasil com você fazendo a protagonista. E antes da gente comentar sobre as declarações da Sarah Sarris agora no final do programa, que é algo que a gente tem que discutir, deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal se você acabou de chegar, ativa o sininho e compartilha com seus amigos que também gostam de musical, porque aqui a gente tem vídeo de musical toda semana. Primeiro ponto, então, que a gente tem que falar de Dona Sarah Sarris. Sarah Sarris resolveu fazer o que os jurados deveriam ter feito desde o início desse programa, que é explicar o porquê, o real motivo, direta, reta, sabe, sem dar muitas voltas, do porquê que ela tá tirando alguns décimos de alguns participantes. E aí ela explicou de afinação, deu algumas explicações mais técnicas. Ainda não é a jurada que a gente espera que Sarah Sarris seja, mas já tá no caminho, entendeu? Já começou a fazer apontamentos mais técnicos, já começou a explicar do porquê de ter tirado décimos. Tá de parabéns, Sarah Sarris. Mas aí, em contrapartida, a gente precisa falar de uma outra declaração sua. A explicação dela para tirar alguns décimos da Beetlejuice foi que a apresentação dela ficou over demais pro audiovisual. E aí eu pergunto, Sarah Sarris, você assistiu a mesma apresentação que eu? Você assistiu a apresentação do Militante? Eu acho que ele estava muito mais over do que a Beetlejuice. A apresentação dele ficaria perfeita no palco, mas pra câmera eu achei que ficou um pouco exagerada, ficou caricata demais. Enquanto a da Beetlejuice, eu não achei que ficou tão exagerado assim não, gente. Eu achei que foi a medida certa da comédia pra câmera. Tanto é que das 3 apresentações cômicas da noite, a da Beetlejuice foi a que mais me fez rir, foi a que conseguiu me pegar mais nesse lado cômico. E nesse momento de dar as notas, o Jarbas estava tão maluco que ele começou a ouvir um cachorro, gente. Vocês viram essa parte? Que ele começou, tem algum cachorro aí em algum lugar, quem tá com cachorro? E aí os candidatos todos ali na telinha com aquela cara de tipo... Oi, o que tá acontecendo? Cachorro? Eu não sou cachorro não, moço! E quem passou então pra semifinal foi o Soletrando e o Militante. Quem ficou na repescagem foi a Beetlejuice e, infelizmente, a Neta foi eliminada. E pra encerrar o programa, eles repetiram a música I Will Survive pra ver se dessa vez Thiago Machado saía do backing vocal, né? Pra ver se o Thiago cantava a letra. Mas, gente, não adianta, Thiago não cantou. Quando a pessoa não sabe a letra, ela não vai cantar. É preferível fazer igual o Thiago, entendeu? Ficar quietinho e não pagar um mico. Deixasse só a Ludmilla lá cantar, né? A Ludmilla cantou. Na semana que vem a gente já vai ter a repescagem, então já deixa aqui embaixo quem vocês acham que vai voltar pro programa, pra quem vai a torcida de vocês. E na outra semana começam já as semifinais, né? Que aí eu tô pensando em trazer um formato diferente aqui pros nossos reviews, trazer um formato um pouco de o que os jurados deveriam fazer e não estão fazendo, já que vocês estão gostando desses apontamentos mais técnicos que eu trouxe na semana passada, e acho que eu consegui trazer algumas coisinhas mais técnicas também hoje. Mas ainda não é certo não, tá? Que eu vou mudar esse formato do review. Pode ser que eu mude, pode ser que eu não mude. Vamos ver, tá? Vamos esperar chegar lá outra semana, que ainda tem 2 semanas pra isso. Então a gente se encontra no próximo vídeo. Beijos e até já!